Quero ter que continuar fazendo política pedindo dinheiro. Isso, para mim, é uma coisa até egoísta do ponto de vista de quem é representante. Mas é central, é seminal, é decisivo. Porque o que é que acontece? Hoje, o eleitor vota no candidato, não vota no partido. Então, ele se lixa para o partido que se dane. Depois falamos todos mal dos partidos, não é isso? Mas não tem nenhum tipo de compromisso com o partido. Quando ele defronta o mercado eleitoral, ele sabe que se ele não tiver um certo volume de recursos, ele nem sequer disputa. Ele tem que ter cabo eleitoral, ele tem que ter vereador, ele tem que ter isso, ele tem que ter carro de som, etc, etc. Ora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer duas coisas. Se esse cara for um sujeito do bem, tá certo? Ele vai amealhar esses recursos em função da legitimidade dele, da proposta dele, da decência dele, do trabalho que ele tem a oferecer. Mas e outros? Vão fazer o quê? Vão negociar espaço público. Se for candidato majoritário, prefeito, governador, presidente, vai fazer o quê? Olha, uma licitação aqui, uma concorrência lá, uma concessão adiante, me perdoe, mas é isso. Se o sujeito é do bem, ele já sai numa imensa desvantagem, tá certo? E mesmo esse do bem, imagina o que é um homem de bem, uma mulher de bem, pedir dinheiro para fazer alguma coisa. Você já se colocou nessa situação? Então, no mínimo, você está devendo um favor. No mínimo, republicanamente, você está devendo. Então, para mim, o centro dessa discussão era acabar com isso, tá certo? Ah, mas tem gente que vai roubar, vai fazer. Que faça. O que nós queremos é não ter que precisar fazer isso. Isso eu não quero. Você sabe o que é você fazer uma campanha em que você tem que convencer tantos mil, dezenas mil de eleitores e, ao mesmo tempo, sair correndo atrás de recursos para poder fazer campanha? Por Deus, isso contamina na base a representação. E duas observações bem pequenininhas. Uma em relação ao André. As pessoas, a imprensa ficou realmente contra, dizendo, não vão escolher, né? Vão tirar o direito do povo de escolher. Ora, isto me dá vontade de falar a palavra, né? Que vem à boca. Mas, por favor, em torno de 70%, até mais, daqueles que escolhem um candidato proporcional, 2 ou 3 meses depois não sabem quem votou. Que escolha é essa? E a impressão que me passou da cobertura da mídia, a cobertura da mídia passava uma ideia para a população de que a lista não só era fechada, como era oculta. E que era posteriori também. Era como exatamente. Ficava parecendo que o eleitor não saberia em quem estava votando, o que era uma balela. Primeiro, não existe porque o sujeito é candidato num distrito como Pernambuco, né? Tem quantos? 5 milhões? Quer dizer, qual é o contato que existe? Qual é a relação que existe? Qual é o controle que existe? Não existe. Vocês sabem disso. Então, e além disso, em grande medida, quem é que vai fazer a escolha, né, no ranking? Poder econômico. Quem tem poder econômico, quem tem relação com poder econômico. De acordo? Então é isso que eu digo. Só para concluir, me perdoe. Então eu acho que foi desinformativo. Como se nós tivéssemos uma eleição pura, onde você tivesse o controle, soubessem quem está votando e lembrasse. Como se valesse a pena defender esse sistema atual. Que é um horror. Era como se tivesse... Não, vai ser uma grande perda. É isso que eu dizia. Eu ia debater com o deputado dizia, não, mas tem esse aspecto da proposta que eu não concordo. Eu digo, você concorda com todos os aspectos do atual sistema? O atual sistema tem um diagnóstico que é consenso. Ele levou a corrupção, sem dúvida, ele levou a influência do poder econômico, pouca fidelidade programática e baixa capacidade decisória. Esse diagnóstico é consenso. E governabilidade. Até lhe fazendo uma provocação, muito se tem falado nesses últimos anos, devido às polêmicas, sobre a história do PT, do Partido dos Trabalhadores, e todas as transformações e consequências negativas que aconteceram dessa passagem do PT oposição para a situação. Se o sistema fosse outro, com financiamento público de campanha, já com uma reforma política tendo acontecido, provavelmente o Partido dos Trabalhadores não teria se transformado tanto. Eu acho que assim como várias outras aconteceu com você. O que aconteceu? O PT era um partido, era um outsider na política brasileira. No momento que ele vai ocupando espaços, ele vai entrando nas regras do jogo. E alguns setores... Ou entra ou não tem. Verdade, alguns setores, e eu não estou concordando com isso, não é o conjunto do partido, mas alguns setores começaram a repetir práticas que são de todos os demais partidos. Então o problema não é este ou aquele partido, o problema é sistemático, é estrutural. E aí eu vi uma frase, Raul, do deputado Jutaí Magalhães, Cristiano. Sim. Ele disse, olha, Maurício, eu disse, mas Jutaí, como é que o PSDB, que estava conosco na legislatura passada defendendo a reforma política, agora desembarcou da canoa e ficou dizendo, não, eu quero um projeto muito maior. Eu digo, tudo bem, você pode até querer, mas este daqui
é o possível, é o que está na ordem do dia. Aí o deputado Jutair Magalhães me disse, olha, Maurício, houve uma convergência. Setores da opinião pública ficaram com medo ou não tão informadas sobre essa questão do voto em lista, do financiamento.